Olá, seja bem-vindo ao Ler Espiritismo Juntos. Eu sou Daniele Caro. Estamos nessa caminhada juntos, na leitura do livro Nosso Lar. A ideia é lermos todos os livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Vamos ir pela sequência e, sendo o primeiro o livro Nosso Lar, estamos nele. E já estamos no capítulo 6. Então, até aqui a gente viu que André Luiz, que foi o espírito que ditou esta obra que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. O André Luiz vai contar, então, que ele desencarnou, se viu no umbral, foi socorrido. Isso vem acontecendo nos capítulos que nós já lemos. Ele foi levado para um lugar, está conhecendo este lugar, que ele já sabe que é a colônia Nosso Lar, está numa espécie de hospital, enfermaria, está em tratamento. Já recebeu a visita de um médico, o médico Henrique de Luna, que lhe falou que ele desencarnou por suicídio indireto e ele está aprendendo o que é isso. Já no último capítulo ele conheceu Lísias, que é o seu enfermeiro, mas é muito mais que um enfermeiro. E hoje conheceu Clarencio, né, que foi quem lhe salvou, lhe retirou lá do umbral. E hoje é o capítulo 6, que tem o título Precioso Aviso. Vamos lá, então, à leitura. Pega teu livro para acompanhar junto, que ajuda muito no nosso processo de retenção, ler, falar alto, estar juntos nesse momento. Então, pega teu livro, pega teu chá, pega teu café e vamos lá, que rapidinho a gente vai deixar o nosso dia muito melhor através dessa leitura magnífica do capítulo 6 do livro Nosso Lar. Precioso aviso. No dia imediato, após a oração do crepúsculo, lembra que o dia que ele chegou, ele já participou de uma oração coletiva linda? Então, um outro dia depois desta oração, Clarencio me procurou em companhia de atencioso visitador. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou, abraçando-me: "Como vai? Melhorzinho?" Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me, enquanto os dois benfeitores sentaram-se comodamente ao meu lado. Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Nós vimos ontem que quando André Luiz conheceu... Obrigada, meu amor. Marcela me trouxe um chimarrão. Que quando André Luiz conheceu Lísias, que é o seu enfermeiro, Lísias já começou com muito amor a dizer algumas coisas e deixando de incentivar André Luiz a ter esse tipo de atitude, ou de muitos elogios, ou de reclamações, porque todo esse tipo de excesso lá no Nosso Lar não é incentivado. Mas a gente vai conversar mais sobre isso no decorrer. Então, André Luiz aqui já ia começar, né, como nós encarnados gostamos muito de fazer, aquele, né, desfilar de lamentações, vamos dizer. Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, eu sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Clarencio,
ouvi atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. Então o Clarence sentou e ficou escutando. Deixou André Luiz falar. Além do mais, segue André Luiz. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que André Luiz está dizendo? Que ele foi socorrido e toda a parte do corpo ali que está sendo tratada, do corpo perispiritual dele, né, que ele está desencarnado, está sendo tratado, mas a angústia íntima dele agora, então, né, veio com tudo. Que terá sido feito da minha esposa, dos meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? Preocupado com a família, né? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa! Ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo? Ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino o do homem penhorado no devotamento à família. Olha só. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois, sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo. Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito, como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor! Chegada a esta altura, o vendaval de queixas me conduzira, o barco mental, ao oceano largo das lágrimas. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Bom, então aqui André Luiz, né, se desandou a reclamar de tudo que aconteceu. Ele narrou, inclusive, né, que ele teve doenças, mas ele tudo com um tom de vítima, né, que ele teve doenças, que depois ele passou aqueles nem sabe quanto tempo, porque ele perdeu a noção do tempo, ficou no umbral, agora tá ali, né, se recuperando e sofre porque deixou a família, porque ele era tão apegado à família, né? O apego dele é aquele apego superficial que a gente vai ver aqui. Qual era o apego que ele tinha à família, né? E Clarencio, muito bondoso, escutou o André Luiz, deixou ele falar. Vamos ver o que o Clarencio vai falar agora para ele. Meu amigo, deseja você, de fato, a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, continuou. Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo. Nem comente a própria dor.
Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Olha só o quanto isso serve para nós também. Isso é um ensinamento muito bom. E continua. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Meu Deus. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora. Enxergar padecimentos onde há luta edificante. Só identificar indesejável cegueira da alma. Então, o que o Clarence está dizendo? Que ficar só enxergando lamentação, onde ele podia ver uma oportunidade de crescimento, né? Enxergar tristeza, onde é uma oportunidade de luta para crescer, é uma cegueira da alma. Só identificar indesejável cegueira da alma, né? Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que te prendem a estas lembranças mesquinhas. Que Clarence está dizendo, só o que tu vai conseguir com esse monte de lamentação é ficar cada vez mais doente e mais preso em todas essas lembranças ruins que estão te amargurando o coração. O mesmo pai que vela por sua esposa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá os seus parentes terrestres. Muito bem. O mesmo pai que vela por sua pessoa, desculpa. Eu vi que eu tinha me equivocado aqui, voltei para reler. Então, a frase é a seguinte. O mesmo pai que vela por sua pessoa, André, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá os seus parentes terrestres. Quer dizer, não te preocupa agora com a tua família, porque Deus vai cuidar deles, assim como cuida de todos e está cuidando de ti, né? Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Quer dizer, antes da família ser nossa, ela é de Deus. E é muita pretensão a gente achar que tem qualquer controle sobre isso. Então a gente tem que ter fé e confiança de que as coisas vão ficar bem. E que o nosso papel na nossa família é sim estar junto para resolver os problemas que a gente pode resolver e fazer os projetos para o futuro. Porém, ficar olhando para trás e lamentando não é um bom papel. Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Clarence aqui foi incisivo com André Luiz. Se tu, André, se tu quer ficar aqui, tu vai ter que te organizar mentalmente. E não é uma ameaça, tá? Porque a espiritualidade superior não ameaça, Deus não pune. Não é esse tipo. É consequência das coisas que nós mesmos fazemos conosco. Pelo menos neste caso aqui, que o André Luiz tem condições de tomar as próprias decisões, não é uma ameaça. É que ele mesmo vai acabar buscando
caminhos que não são legais se ele não mudar a postura dele diante da situação qual ele está vivendo, né? Neste ínterim, secara-me o pranto, e chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Lembra que o André Luiz tinha começado a chorar. E depois, enquanto o Clarencio falava essas coisas, ele passou a vontade de chorar. Ele parou e mesmo envergonhado, ele assumiu uma postura nova. Vamos ver qual é. Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio, bondoso, as vantagens naturais decorrentes de boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de atender benefícios aos entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidades de atender a família? Aqui, o programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor, para nós, significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? Clarencio está perguntando para André. As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixar aos que passam. Os fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, André, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama, em verdade, a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. E fez-se longa pausa. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual o pai que esquece a leviandade dos filhos, para recomeçar serenamente a lição, tornava a perguntar com um belo sorriso. Então, como passa? Melhor? Contente por me sentir desculpado, à maneira da criança que deseja aprender, respondi confortado. Vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. E aqui encerrou o nosso capítulo 6. Que aprendizado! Que levemos para o nosso dia de hoje e para o restante da nossa vida eterna, sem lamentações. Tão sério é que eu vou repetir essa frase. Lamentação denota enfermidade mental. Clarencio aqui deixou claro que lamentação é uma doença, é quando nós estamos adoecidos. Então nós temos que prestar muita atenção para tentar, né, nos acostumarmos a não descambar para o lado da lamentação e sim enxergar os reais objetivos do projeto divino, de Deus,
quando estamos passando por dificuldades. Isso é amadurecimento espiritual e é isso que essa obra tão lindamente nos traz através da história de André Luiz. Obrigada por hoje, fiquem todos com Deus.